tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá, caros ouvintes, eu sou o Sanzio Almeida. Como estão vocês? Está no ar o segundo episódio do podcast CIO Cast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia, que tem o objetivo de discutir assuntos relacionados à tecnologia e inovação, contando com a participação de gestores e profissionais da área, como também de profissionais do mercado, para compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Nesta edição, vamos falar sobre o tema Gerenciando Equipes de TI. Quais os desafios do CIO nos tempos atuais? Conosco, temos neste episódio o Ismael Júnior, Head de Cibersegurança da Wiser Tecnologia, e como nosso convidado para conversar conosco sobre este assunto, recebemos o Roberto Rabelo, CIO do Grupo FAM, um dos principais e mais tradicionais grupos econômicos do Ceará e Rio Grande do Norte. Roberto também é presidente do GGSTIC, que é o Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ceará. E muito obrigado aí pela sua participação conosco, Roberto. Bom dia, Sanzio. Bom dia, Ismael. Obrigado aí. Queria agradecer ao Wise aí pelo convite, discutir sobre esses assuntos aí relacionados à tecnologia, à inovação, à gestão de times de TI, compartilhar um pouco da minha experiência e ter a expectativa aí a melhor possível para esse nosso bate-papo aí. Bom, obrigado aí, Sanzio, obrigado, Roberto, aí por ter aceito o nosso convite. E vamos aí ao nosso segundo episódio. Estou ansioso aqui para a gente conversar aí sobre esses grandes desafios que é gerir aí uma equipe de alta performance, né, de TI. Isso aí, pessoal, com certeza será muito rico. Então, vamos lá aqui iniciar o nosso bate-papo. Roberto, compartilha e fala um pouco para nós sobre o projeto do GGTIC, os principais objetivos. Hoje em dia é um grupo bastante respeitado, com muita gente competente aí no background, né? Inclusive você aí que é o presidente. Conta para a gente um pouco mais aí sobre esse importantíssimo projeto aí. Sanzio, o grupo começou a se formar por volta de 2005, né, através de encontros informais de alguns gestores da área de TI aqui do Ceará. E aí, para discutir problemas e soluções para a área de TI, né? E aí, em 25 de março de 2010, lá no auditório da Facet, né, foi formalizada a entidade, né, como Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Ceará. E aí, nesse evento, foi firmado o estatuto e com um grupo de 25 CIOs, fundadores. Hoje, nós somos 139 associados de empresas de diversos segmentos do estado do Ceará. Então, hoje eu estou presidindo esse grupo, né? E aí nós temos aí algumas ações principais do grupo, né? Alguns pilares aí do grupo, desenvolvimento profissional dos associados, fomentando cursos, palestras, encontros para trocas de experiências, iniciativas que aprimorem as competências de gestão e boas práticas na área de TI. E aí, para poder fomentar esse aprimoramento, nós formalizamos aí algumas frentes de formação executivas da Unifor, cursos internacionais, fizemos curso em Orlando com a Magia Disney, a estratégia da Magia Disney na excelência no atendimento, um curso de inovação em Portugal. Então, estamos sempre buscando esse aprimoramento para os associados no nível de gestão, né? Também temos o desenvolvimento do mercado local, criando e apoiando iniciativas que favoreçam o mercado local, né? E aí, entre essas iniciativas, nós temos encontros mensais com fornecedores, né, para discutir soluções, produtos, e temos o nosso principal evento, que é o evento anual, que é o CIO Meeting. O CIO Meeting hoje é considerado, se não o maior, um dos maiores eventos de
de tecnologia aqui do estado do Ceará. Esse já tem 2 anos que não acontece por conta da pandemia, mas esse ano, se Deus quiser, tudo vai ocorrer bem, dentro da segurança, né? Então, sintam-se convidados a participarem do evento, vai ser dia 8 de abril, então estamos bem pertinho aí, quase um mês apenas para o evento. E é uma imersão em tecnologia, é um dia todo de evento, ele ocorre no Vila Galé Cumbuco, né? Vamos para a 8ª edição do evento, então é um evento consolidado e que realmente movimenta a cadeia de tecnologia aqui do estado do Ceará. Então, com fornecedores locais, palestrantes internacionais, esse ano nós teremos um palestrante internacional, então é um evento que realmente movimenta o mercado local, né? E temos também projetos sociais. Então, nós temos um projeto social muito bacana, que é um curso de iniciação à tecnologia, né, para jovens carentes ali da região do Jardim das Oliveiras, Tancredo Neves. Então, o público-alvo é aquela região ali. Então, nós já formamos algumas turmas. Então, temos algumas parcerias com alguns fornecedores também que nos apoiam com investimento em infraestrutura, em educação. Então, esses são um dos principais pilares do GGTIC hoje. Que legal, Roberto, muito legal aí a iniciativa. E assim, é muito interessante a gente ver aí uma entidade como essa fomentando a área de TI aqui no estado, como também se preocupando com a capacitação dos profissionais. E querendo ou não, é uma forma de unir, né, esses profissionais, de evoluir os profissionais como um todo. Eu acho que não só os profissionais tem a ganhar com isso, mas eu acho que com as empresas também, porque vão ter ali colaboradores, vão ter gestores de tecnologia mais preparados, né? Mais, digamos assim, mais atualizados com o mercado, baseado aí nos eventos, nos programas de capacitação aí que você citou aí, muito, muito interessante aí os objetivos do grupo. Bom, e só aproveitando o gancho aí que o César já falou um pouquinho, para a gente não esticar muito, mas o legal também é que acaba tirando, né, reduzindo alguns índices que a gente conhece, que é do analfabetismo digital, né? Então você acaba fazendo uma inclusão, né, e incluindo digitalmente, né, as pessoas de uma comunidade que às vezes não tem. E aí, como o Santos também falou, quem sabe, né, que daquele treinamento a gente desperte uma curiosidade, a gente tenha novos profissionais, né, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho ali, né, não dando spoiler, mas é a questão do buraco que a gente tem, né, de profissionais faltando no mercado. Então a gente vê que esse projeto também ele já está preparando, né, ali a cabecinha, né, para novos profissionais já entrando aí no mercado, se desenvolvendo com a tecnologia, entendendo que aquilo ali é algo diferente. Ismael, e um dos intuitos desse projeto é justamente isso, formar profissionais na área de tecnologia e integrar esses profissionais nas empresas que são participantes associados do grupo. Então, uma das iniciativas do grupo, do projeto é justamente essa. Show de bola. Bom, maravilha. Bom, se a gente puder contribuir de alguma forma, depois avisa aí, né? A gente está aqui como profissionais, eu como segurança, ver como é que a gente consegue ajudar nessa inclusão aí. Isso Muito aí, bacana. pessoal. Muito bacana, muito legal mesmo. Então vamos lá, Roberto, e fala um pouco para a gente aí da sua experiência com gestão de equipes de TI. Começou ontem, hein? Conta aí para a gente. Rapaz, eu ainda. É porque eu comecei muito cedo, Santos? Então não posso entregar muito aqui minha idade. Então, assim, tenho experiências aí em posições executivas de TI desde 2003, né? Com a minha base, uma liderança focada em implantação de projetos em gestão de TI, em empresas brasileiras, né? De diferentes setores da economia, como logística, financeira, varejo, indústria, energias renováveis e bens de consumo, né? Hoje eu estou num grupo que praticamente engloba todas essas minhas experiências, né? O Grupo FAM, eles são um grupo de 6 empresas de segmentos totalmente distintos. Então, essa bagagem, essa experiência que eu venho trazendo de 2003, a minha
na minha carreira está me apoiando e me ajudando muito nesse desafio lá no Grupo FAM, né? Também fui finalista do Prêmio IT Leaders de 2015, indicado nos anos de 2016, 2017, entre 16 e 19, né? Entre os melhores gestores de TI do ano, segundo a pesquisa da revista Computer World. Legal, muito interessante, Roberto. Perfeito. E essa experiência aí traz uma bagagem muito interessante para a gente lidar com as coisas do dia a dia, né? A profissão de TI, eu costumo sempre falar que a gente sabe o que vai acontecer nos 5 primeiros minutos do dia. Depois ninguém sabe nada do que vai acontecer, o dia pode mudar completamente, o planejamento do dia pode mudar completamente, as coisas são muito dinâmicas, né? A TI hoje é completamente ligado ao negócio, ligado à operação da empresa, então acaba se tornando um pouco um desafio, né, para os diretores de TI, para os heads de TI, os CIOs, lidar com as adversidades do dia a dia. E queria entender de você aí, hoje, na sua visão, quais são esses principais desafios do head de TI, do gestor de TI, nas empresas com tanta coisa acontecendo, pandemia, muito se fala sobre transformação ágil, muito se fala sobre transformação digital, muita coisa acontecendo no mundo, até uma guerra agora está acontecendo, é muita coisa num pouco espaço de tempo, né? Então, na sua visão aí, conta para a gente aí o que você entende como os principais desafios aí do CIO atualmente. Infelizmente, você tocou num ponto muito importante, né, Sanzio, que é uma guerra que está acontecendo, uma guerra armada, mas tivemos aí vários relatos aí de convocação de soldados cibernéticos, né, justamente para combater essa guerra. Então, a tecnologia ela está envolvida em todos os cenários, em todos os ambientes. Por menos tecnológico que ele seja, qualquer ambiente hoje ele existe uma tecnologia envolvida, uma tecnologia embutida, né? Desde um celular que você tem dentro da sua residência ao ambiente corporativo nas suas empresas. Então, assim, eu vou citar aqui, na minha visão, quatro principais desafios aqui dos CIOs hoje dentro do cenário atual, né? É acompanhar a rápida evolução das tecnologias, né? Isso é muito complexo de se acompanhar. A gente tem várias frentes aí, como cloud, como big data, como data mining, inteligência artificial, machine learning. E aí a gente precisa ter conhecimento de todas essas tecnologias para manter a competitividade do negócio, para manter o negócio estratégico. Então, esse desafio de sempre se manter atualizado, de sempre se manter envolvido nesse conhecimento, por isso que o GGTIC, fazendo uma comparativa com a resposta anterior, o GGTIC procura fomentar esse estudo contínuo, justamente para que a gente possa acompanhar todas essas novas tecnologias que estão surgindo diariamente, né? Um outro ponto, em cima dessas tecnologias que estão surgindo ou que já existem, garantir a segurança dos dados de rede, né? Então, isso é um fator que hoje muitas vezes tira o sono dos gestores, né? Nós temos muitos tipos de ataques, nós temos várias vulnerabilidades nos nossos ambientes, muitas vezes, às vezes vulnerabilidades que não são nem conhecidas. Isso provoca uma insegurança enorme, né, na gestão da área de TI, né? Então, o gestor precisa ser capaz de desenvolver processos de segurança que garantam e possam preservar a integridade da companhia, mesmo em momentos de crise. Então, mesmo que a companhia não... Tivemos muitas empresas aí nesses 2 últimos anos que passaram por dificuldades financeiras por conta da pandemia. Porém, nós precisamos ser estratégicos para poder conseguir promover essa integridade mesmo em momentos de crise de alguma companhia. E aí vem um fator que também nós já até discutimos
Ismael deu um spoiler também, a escassez de recursos humanos. Cara, isso tá um desafio enorme para qualquer gestor hoje de qualquer segmento. Então, a dificuldade de conseguir profissionais disponíveis e qualificados no mercado, né, tá extremamente complexo, muito difícil realmente. E aí um ponto que aí eu vejo como vai de cada perfil de gestão é equilibrar a proatividade e a reatividade. Então, uma equipe muito proativa, ela pode se sobrecarregar de tarefas dispendiciosas e que não promovem os resultados esperados. Ao mesmo tempo, ser reativo demais impede que sejam propostas melhorias, que eu vou estar só ali apagando incêndio, vou estar só mantendo a empresa fazendo só aquela sustentabilidade. Então, eu preciso manter a empresa competitiva e dinâmica. Então, eu preciso ter esse dinamismo aí, esse equilíbrio na proatividade e entre a proatividade e reatividade do time. Bom, e assim, pegando um ponto que você comentou aí, Roberto, na questão da segurança, né, é algo que, né, tem deixado aí não só os gestores, né, de tecnologia, mas o próprio negócio, né? Nós estamos vendo aí que grandes corporações, né, que têm grandes investimentos, têm um budget, né, significativo, né, como bancos, pessoal, a empresa da área de varejo, a gente não vai entrar aqui no detalhe de nomes, né, das empresas, mas de vários segmentos têm sido atacadas. A gente sabe que muitas das vezes são alvos políticos, né, porque aquela empresa às vezes tem alguma relação ou teve com o governo, mas outro porque entrou na lista ali do pessoal, né? E outro ponto que acaba culminando com isso é que muitas delas, apesar de serem grandes, não tinham ciência, ou pelo menos não botaram, né, a segurança da informação como prioridade, né? Então a gente sabe que a tecnologia ela é um ponto de disrupção, é um ponto que vai levar a empresa, né, a algo além do que ela pode ir. Por que isso hoje, né? Você falou da guerra, né? Muitas das vezes a guerra ela tem sido ganha na tecnologia, aquele país que tem novas armas tecnológicas acaba tendo um diferencial, né? A gente viu isso na Guerra Fria, que o diferencial eram as bombas nucleares, né? Isso veio desde da Segunda Guerra, né, vamos dizer assim, né, com aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, e depois ele veio continuando, que o pessoal ficava brigando. E hoje a gente vê que a cyber war, né, que são as guerras cibernéticas, está aí, né? A Ucrânia atacando a Rússia, né, até como você mesmo falou, convocando soldados, né, cyber soldiers aí, né, para poder entrar na guerra, mas a tecnologia ela é um diferencial, é algo que leva a empresa para outro patamar, né? E a gente saber que a tecnologia por si só, sem uma gestão, como você mesmo colocou, né, você não tendo um gestor, entendendo que essas novas tecnologias podem trazer um diferencial competitivo para as empresas, a empresa ela deixa de crescer e trazer o que ela quer. Mas em contrapartida, você também tem um dilema que é entender também daquela tecnologia pelo viés da segurança, né? O quão segura aquela tecnologia é, né? Então, às vezes, a gente precisa esperar um pouco aquela tecnologia dar uma maturada, né? Ela dá uma assentada, né? Uma consolidada, vamos dizer assim, né? Para que você comece a usar. Que às vezes, muitas das vezes, como você até comentou mesmo, às vezes você vai naquela ânsia de ser muito proativo, né? E aí você traz uma tecnologia que ainda não tem a segurança ou não foi testada, né? E acaba gerando uma grande vulnerabilidade para a empresa. É isso aí, pessoal. Então, em resumo, assim, né, eu costumo falar que TI vai de herói a vilão em 2 segundos, né? Uma hora você é herói, outra hora você é vilão. Baseado nesses desafios aí, eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. É meio maluco o dia a dia, até pelo papo que a gente está tendo aqui. Olha o tanto de coisa que a gente falou num curto espaço de tempo. Em resumo, a gente está dizendo o seguinte, que o CIO tem que entender de tudo, né? Então, começou o dia, tenho certeza como o Roberto começou o dia dele, de manhã ele está falando de inteligência artificial, daqui a pouco ele está falando de segurança, daqui a pouco ele está falando de LGPD, daqui a pouco ele está falando de infraestrutura, de nuvem.
E quando vai olhar no dia, olha a quantidade de coisa que se falou, né? Você tem que ser um super-herói, né? Para você entender de tudo isso, né? Então, assim, de fato, é um ambiente aí bem desafiador, que exige muito aí dos gestores em relação a conhecimento. Por isso que é importante aí o estudo contínuo, e aí já existe até os links aqui com que a gente está falando aqui dos projetos aí de capacitação, fomentar o mercado, atualizar todo mundo. É muito importante isso aí. Sanzio, você falou muito bem que o gestor hoje ele tem que conhecer de tudo, tem que conhecer de negócio, tem que conhecer de tecnologia, porém ele tem que ter o cuidado, porque se ele se envolver demais e diretamente nos assuntos técnicos, ele acaba se perdendo no meio do caminho. Então, ele tem que ter sim um time especialista que ele possa contar, que ele possa confiar, mas ele também tem que saber discutir, conversar, analisar as propostas desse time técnico. Agora, ele precisa ter muito cuidado para não entrar numa seara extremamente técnica e acabar esquecendo do principal objetivo dele, do principal papel dele, que é ser estratégico. Perfeito, Roberto. E assim, é muito de perfil isso, e realmente é necessário ter cuidado, que é o gestor hands-on e o gestor hands-off, né? Antigamente eu tinha muito perfil como gestor, de ser um gestor hands-on, e eu lembro muito bem de um episódio, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente contratou um recurso novo no time, e eu estava acessando um servidor, que eu era acostumado a fazer isso. Você estava acessando um servidor, estava vendo uma situação, e etc. E aí o analista novato que vinha de outra empresa chegou para mim: por que você tem acesso ao servidor? Eu falei: como assim eu não vou ter acesso ao servidor? Né? E aí ele: não, porque geralmente o pessoal não tem acesso. Eu falei: não, cara, tudo bem, é algo aí que eu gosto de botar a mão na massa. Talvez eu estou errando a dose aqui, não é para botar tão a mão na massa assim. O perfil hands-on falou um pouco mais alto aqui. E aí fui trabalhando isso dentro de mim, justamente tendo esse cuidado aí nos últimos anos aí, mas de fato é algo que você precisa ter cuidado, porque quando você menos percebe, você está totalmente introduzido aí dentro do ambiente técnico, você acaba não atuando estrategicamente, você vira totalmente operacional, né? E aí você não vai fazer nenhuma das coisas direito, você nem vai ser um cara operacional e técnico bom e nem um gestor bom, porque você não vai ter tempo para nada, né? Bem, e Roberto, muita gente fala hoje sobre a transformação digital nas empresas, né? Mas realmente as empresas estão se transformando digitalmente? As equipes de tecnologia se atualizaram? Como que está o cenário atualmente aí na sua visão? Sanzio, isso é um dilema, né? Porque, inclusive, eu estou lendo um livro agora, Gestão do Amanhã, que trata justamente da transformação digital de alguns cases aqui do país. No país não, do mundo, né? Então, tem aí, não sei se eu posso citar aqui, mas já vou citando, tá? Magazine Luiza, iFood, Mercado Livre. Então, são um dos cases que estão dentro desse, inseridos nessa leitura, né? E aí, transformação digital não se trata apenas de tecnologia, mas de mudar da cultura de cada empresa, né? Mudança de mentalidade, estratégias e abordagens para a implementação de inovações, com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Então, por isso que implantar a transformação digital em uma empresa não é tão simples quanto utilizar uma funcionalidade nova, né? Então, isso é muito desafiador, e assim, mesmo essas empresas que já têm essa cultura firme entre os gestores, os diretores, os acionistas, e principalmente entre as equipes, entre os times, eles passaram por todas essas dores até criar essa cultura. Então, para criar essa cultura é um dos principais desafios, porque tecnologia a gente encontra disponível no mercado, mas criar essa cultura, criar esse ambiente de inovação, de tecnologia, provocar os times para que eles coloquem, apresentem
inovações. Inovações não necessariamente é apenas tecnológica, ela pode ser uma mudança de processo, ela pode ser uma mudança de visão estratégica de venda. Então, trata-se mais, na minha visão, trata-se mais de uma mudança de cultura do que propriamente implementação de novas tecnologias. Isso aí, Roberto, você foi direto no alvo, né? Muitas das vezes as pessoas acham que essa transformação digital é você implantar tecnologia, né? E na verdade, podemos dizer assim que é inovar através da tecnologia, né? Como você falou, mudar um processo, você pode mudar aquele processo usando a tecnologia de uma forma digital, mas não que a tecnologia ela vai transformar, né? A gente vê muitos casos, isso é só pegando aqui um gancho, no podcast anterior nós falamos o nome é complicado, né? Vamos ver se eu não vou usar aqui um trava-língua, né? Vou chamar aqui de multicanalidade, né, para não falar besteira, né, não falar a palavra errada, mas assim, aqui é o omnichannel, né, são várias formas. Então a gente viu que muitas empresas acabam implantando, né, várias formas de atender o cliente, mas ela não gera transformação digital, ela não gera valor naquele atendimento, porque ela simplesmente botou a tecnologia por si só. E a tecnologia por si só, ela não gera valor. Né? A gente precisa ter o toque do homem, né? Fazer aquela tecnologia falar com quem está do outro lado. Né? Então, essa mudança de mindset dentro das empresas, né, ela está vindo, bom que isso está acontecendo, a pandemia, ela também ajudou, ela deu uma acelerada nessa mudança, porque até então o pessoal estava, né, o board, né, os boards da empresa, a presidência, estava um pouco cético, mas eles viram o seguinte, se eu não existir digitalmente, né, eu vou ter um problema, porque eu não tenho outra forma de comunicar com o meu público agora se não for digital. Mas também não é só colocar ali a plataforma, eu preciso gerar interação, eu preciso fazer com que ele venha até mim, que seja legal aquela comunicação. Então, é muito legal quando você fala isso, que essa mudança de mindset, essa mudança de cultura, ela é essencial para que a transformação, né, através da tecnologia, usando a tecnologia para essa transformação, ela aconteça. Muito legal mesmo. Perfeito, pessoal. E assim, né, falando de transformação digital, uma coisa que a gente pode ter aí convicção é que a crise, apesar do problema em si da crise, mas existem muitas mudanças satisfatórias quando o ser humano, quando os profissionais lidam com a crise, né? Eu acho que o principal motivador para a transformação digital nas empresas foi a nossa amiga Covid, né? Muitas empresas correram atrás, eu acho que muitas empresas evoluíram anos em semanas, foi uma coisa assim totalmente disruptiva, as empresas foram obrigadas a atuar dessa forma, foram obrigadas a se transformar num curto espaço de tempo. Então, não foi comitê de inovação, não foi o CIO, não foi a presidência da empresa, a Covid veio para evoluir isso de uma forma muito rápida, né? Quem diria até alguns anos atrás, né? Foi no começo de 2020 isso, que a gente teria, por exemplo, um call center 100% home office, que a gente teria software house 100% home office. Eu me recordo de conversas com executivos em 2016, 2017, que isso nunca iria funcionar. Isso nunca iria funcionar. E eu confesso que eu tinha minhas dúvidas também. Não vou pagar aqui, eu disse que não funcionava. Não, eu confesso que tinha minhas dúvidas por vários fatores envolvidos de como essas empresas poderiam trabalhar. Hoje em dia, nós temos software house dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, contratando um profissional de TI aqui na América do Sul, aqui no Brasil, e trabalhando totalmente home office, sem conhecer a pessoa pessoalmente, a pessoa nunca nem foi lá na empresa, e acredito que deve estar funcionando muito bem, porque só está crescendo aí essas tipos de ação, e isso acaba aumentando um pouquinho o nosso problema aqui com mão de obra, né, Roberto? Foi o item que você falou lá atrás, isso só faz não ajudar o mercado local, né? Mas é uma necessidade que o mercado local também vai ter que se transformar. Existem muitas empresas já enxergaram isso, só não sei se no momento certo,
mas já existem muitas iniciativas para fomentar o mercado mais júnior, aquela molecada ali que está saindo do ensino médio, aquela molecada ali que está saindo da faculdade ou está cursando faculdade, para tentar acelerar o processo de curva de aprendizado desse pessoal, para introduzi-los no mercado, porque daqui a pouco vai faltar gente, né? E voltando aqui um pouco ao assunto, falando exclusivamente de transformação digital, não adianta só tecnologia, não adianta pessoas, tem que ter processo, como o Roberto também muito bem pontuou, e é muito evidente que muitas empresas não estão preparadas com os processos para atender o consumidor digital, para funcionar de uma forma digital, né? Hoje em dia, se você for fazer alguma atividade, alguma compra, alguma mudança em muitas empresas, inclusive, principalmente as estatais, é papel para todo lado. Papel, imprime, assina, manda o scanner, aí o cara devolve que o scanner está com a qualidade ruim. Gente, às vezes eu me sinto nos anos 90, a gente está em 2022, né? E eu tenho certeza que essas empresas têm budget, têm dinheiro para investir em tecnologia disso, mas não tem processo. Tem processo, de repente, para trabalhar de uma forma, digamos assim, totalmente digital, né? Então, de fato, é um item aí, um desafio aí que as empresas têm que lidar na transformação digital, não só com tecnologia, mas com processos e adaptando aí os seus processos como um todo para se transformar digitalmente, né? E aí, pegando o gancho aí do que a gente está falando em relação à mão de obra, né? Hoje nós temos um seríssimo problema de mão de obra na área de TI. Na sua visão, Roberto, qual será o cenário nos próximos anos? Quais são as principais causas desse cenário nos tempos atuais? A gente acabou dando uns spoilers aqui desse ponto agora há pouco, falou aí do mercado muito aquecido, falou até de empresas pegando o pessoal para trabalhar home office aqui, que até anos atrás isso era impossível de acontecer. Hoje em dia já tem gente aí esperando aí pela vaga gringa, que chamam, né? O sonho gringo de trabalhar de bermuda em casa para uma empresa gringa, mas existem preocupações aí em relação a isso, né? Como é que isso pode afetar aí o mercado local ou o mercado nacional? Como é que você enxerga isso aí? Sanzio, assim, a dificuldade, como eu já falei, da mão de obra hoje é real. Ela é fato, existem falta de profissionais no mercado, né, no segmento de tecnologia. Os melhores profissionais, os profissionais estão todos praticamente empregados, então fica basicamente aquele leilão, quem paga mais, quais os melhores benefícios, Então, assim, se as empresas não investirem em programas de formação de profissionais em tecnologia, cada vez mais vai se tornar difícil a contratação de novos profissionais. Você falou aí muito bem, esses jovens aí que estão saindo aí do meu tempo é segundo grau ainda, então do segundo grau aí, entrando na faculdade. Então, nós temos que pegar essa turma para poder formar dentro de casa, porque muitas vezes são pessoas que não vão ter uma oportunidade maior, né, por diversos motivos, né? São pessoas que, quando têm essas oportunidades, elas realmente conseguem ter um amor maior pela marca que ela está representando, pela empresa que ela está representando. Isso faz toda a diferença, porque aí ela não vai fazer esses leilões com facilidade, ela vai reconhecer, poxa, essa empresa aqui, lá no início da minha carreira, me deu oportunidade, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, né? Então, isso faz toda a diferença. E aí, assim, devido à globalização e até à própria pandemia, né? As barreiras geográficas foram quebradas. E aí, profissionais sendo contratados para trabalhar em home office por empresas estrangeiras, ganhando em dólar, ganhando em euro. Isso é desleal para a empresa, para o mercado nacional. Paga o cara ganhando em dólar, lá para eles ainda é muito barato, né? E aqui para a gente não, isso transformado na nossa moeda, isso é muito mais valorizado pelos profissionais. E outro, o cara vai estar
home office, a barreira da língua também, muitas vezes. A área de tecnologia ela já tem uma adesão maior à segunda língua, né? Segunda ou mais línguas, né? E quem não tem, essa barreira está sendo quebrada com heads, com gestores de projetos que fazem essa intermediação entre o contratante e o contratado. Então, se torna desleal essa concorrência no mercado, né? Então, se nós não iniciarmos, eu mesmo estou iniciando um projeto, buscando, estruturando um projeto dentro da empresa para poder começar essa formação de profissionais. Então, isso é algo que não tem como fugir disso, porque não existe mais profissionais disponíveis no mercado. E pegando aqui o gancho, Roberto, isso que você falou, eu vou dar um caso aqui, né? Eu dou aula numa instituição de ensino superior, né? Enfim, na área de tecnologia, dou casualmente, né, pontualmente em algumas instituições de ensino de pós-graduação também. O que a gente percebe, vou pegar pela do ensino superior, né? O de graduação lá em bacharelado. Muitos alunos, a gente tem feito um trabalho para que ele saia capacitado, né, para que ele adentre o mercado já capacitado, por isso a gente vem trabalhando com algumas parcerias com alguns grandes fabricantes, né, para que ele já saia embasado naquela tecnologia, e não só especificamente não é bem na teoria, no conteúdo, vamos dizer assim, acadêmico, né, do que é rede, o que é um protocolo, aquela coisa toda, isso é importante, mas ele também precisa ver a aplicabilidade daquilo, para quando ele chegar no mercado, ele não chegar atrasado, por causa desse dinamismo que nós estamos tendo. Por outro lado, ontem conversando ali antes de começar a aula, um dos meus alunos falou assim, poxa, professor, eu estava em tal lugar, ele é da área de desenvolvimento, né? Ele está fazendo a área de desenvolvimento. Ele falou assim, eu estava em tal lugar, houve uma modificação e eu tive que sair, mas eu estou me aplicando para vagas no exterior. Eu falei, pô, legal, cara. E aí, como é que tá a questão do inglês? Ele falou, olha, meu inglês está pouco e ruim, mas estou caminhando. Mas o que o pessoal está vendo é o seguinte, eles pediram para eu fazer um testezinho de proficiência de conhecimento, fui aprovado dentro do pouco que eu tinha, ele me aprovou, né, a questão de leitura. Depois bati um papo com o pessoal, mais ou menos, mas no final o aluno falou que é o seguinte, o pessoal até que está de fora, eles até ainda estão acreditando muito, né, nessa dificuldade da língua, às vezes ele não tem a fluência, vamos dizer assim, mas o pessoal ainda está acreditando por causa da capacidade técnica do nosso, porque nós temos um pessoal técnico muito bom, né? Nós temos uma mão de obra muito boa, um pessoal raçudo, né? Assim, sangue no olho. E aí o pessoal até nisso está investindo para trazer esse cara, porque eles querem, então eles entendem que esse investimento é legal. E quando você fala desse teu projeto que você está fazendo dentro da empresa, é legal porque nós, como os profissionais de TI, isso faz parte de uma transformação digital também, é enxergar que o profissional de TI também é gente, né? A gente precisa ter uma carreira, a gente precisa ter visibilidade de um plano de carreira dentro de cargos e salários dentro de uma empresa. Então, eu preciso entender que eu vou entrar ali como um estagiário, mas eu possa chegar a um CIO como o Roberto é também. E às vezes, quando a gente não tem essa visibilidade, é onde a gente começa a sair trocando, às vezes, de empresa. E esse projeto, você retém o teu profissional, você desenvolve, né, aquele profissional dentro da sua empresa, né, e aí você não sai. Só para concluir, recentemente eu tive participando de uma reunião que o tema foi justamente hoje, esse, que a gente desenvolve ali a pessoa tal, mas daqui a pouco chega uma empresa pagando, ele gastava $10.000 nos Estados Unidos, ele paga 5, está gastando 50% daquele valor, só que $5.000 aqui, quando a gente converte, são R$ 25.000, né? Tira imposto, aquela coisa toda, são 20 mil. E aí realmente fica muito desleal, porque fica difícil eu pagar isso para um analista, né? Ou mesmo que ele seja sênior, tal, fica difícil para a realidade do Brasil, né? Não estou dizendo que o profissional não mereça, a gente quer pagar muito, mas a nossa realidade é diferente. Então, assim, precisamos pensar diferente, criar estratégias diferentes, justamente para poder reter esse profissional e dar visibilidade para ele. Que muitas das vezes a gente percebe que
saída de uma empresa para outra, é o dinheiro, sim, mas muitas das vezes o profissional sai porque ele não consegue ver visibilidade de crescimento, porque ele está lá 1, 2, 3, 4 anos e está no mesmo canto, e às vezes não consegue evoluir. E tem um ponto aí, para botar mais uma pimenta nesse assunto aí, que se torna mais desleal ainda, que o principal entrave para essa, entre aspas, vaga gringa que a gente está falando aqui é a língua, né? Só que já existem empresas de que estão se intitulando aí como hubs, que estão contratando Scrum Masters, Product Owners, gestores aí de projetos, estão fazendo aí a ponte entre desenvolvedores locais que não falam inglês e empresas de fora, e a empresa que está contratando lá fora nem fala com o profissional. O Hub faz tudo isso, colocam gente para gerenciar times e, no caso, o gestor de projeto, o Product Owner ou o Scrum Master, faz a ponte aí com a empresa bilíngue, né? Fazendo aí a tradução e a entrega como um todo. Esse problema fica bem pior, né? Se a gente tirar o entrave da língua aí, porque hoje, atualmente, tem muita gente que tem na área, tem muita gente com inglês técnico, mas gente com inglês fluente ainda é uma parcela pequena dos profissionais. A partir do momento que a gente quebra o obstáculo da língua, a gente vai piorar, entre aspas, aí, esse problema para o mercado local, como o Ismael falou. Não é uma questão aí de dizer que o profissional não merece, né? Eu acho que todo mundo aqui quer todo mundo bem, mas é uma questão realmente da realidade brasileira. E uma das coisas que me preocupa bastante é em relação aos impactos disso na economia. Quantos projetos atrasaram por conta de falta de mão de obra de TI? Quantos projetos deixaram de acontecer por culpa de falta de mão de obra de TI? Então, qualquer empresa que deixe de executar um projeto, que hoje tudo depende de TI, que vai deixar de trazer ali faturamento, que vai deixar de trazer share de mercado, é uma coisa a menos para movimentar a economia, para gerar consumo, isso vai impactar na economia do país como um todo, né? Eu não sou expert aqui em economia, né? Mas eu acho que faz um pouco de sentido a partir do momento que a gente deixa de fomentar possíveis compras, né, possíveis aquisições baseadas nesses projetos, né? Então é uma preocupação aí que eu tenho frequentemente aí em relação a esse assunto. E Sanzio, Ismael, assim, nós estamos falando aqui em tecnologia, que é uma área estratégica, que é uma área essencial para todas as empresas, mas assim, tem um parceiraço que tem que existir entre tecnologia, que é o RH. Então, assim, o RH de uma empresa é extremamente estratégico junto à TI, porque eles precisam selecionar os nossos times, eles precisam reter os nossos times, né? Então, essa proximidade, essa parceria tem que existir desde já com o RH. Então, assim, é algo que todos esses projetos que eu estou buscando estruturar, todos eles estão sendo compartilhados e tendo total participação da área de RH. Porque nós temos até competências de lideranças de times, porém, existem estratégias que somente os especialistas de RH podem nos apoiar para poder fazer esse trabalho mais produtivo, mais sólido, para poder a gente conseguir reter ou buscar novos talentos para o nosso time. Então, isso é algo que, assim, eu tenho muito próximo na minha gestão, é essa parceria com o RH para poder conseguir trazer benefícios para dentro da empresa. Não só para o time de TI, mas para os demais times da empresa também devem ter essa proximidade grande aí junto à área de RH. E isso que você falou, Roberto, você foi de novo, cara. Acho que você é o arqueiro Falcão lá dos Avengers, viu? É só na música, viu? Então, assim, a gente vê que agora, né, a gente vê pelas redes sociais, a gente vê nos grupos que a gente participa, que o RH agora tem um Recruit Tech
né? Então, é um pessoal especialista em contratar a equipe de TI, né? Então, assim, é um pessoal que começa a entender a pegada de TI, né? E a pegada é diferente, a gente tem um modelo, tem um mindset. Não estou dizendo que a gente é melhor ou melhor. Aqui não é essa discussão, mas temos uma pegada diferente, que coisas como a gente coloca como o home office, né? Que às vezes, pô, mas o cara não quer. Não, não é isso, eu não preciso estar lá. Né? Às vezes o pessoal fala assim, mas se consertar meu computador, eu falei, ok, me dá a remota. Não, mas o cara quer te ver, né? É aquela parada do calor humano, né? Vai lá, conversa. Isso também o cara da TI precisa entender, que às vezes ele tem que ir lá, né? Se mostrar presente, né? Dar um bom dia, falar com a pessoa. Mas nós temos uma pegada diferente. Né? O modelo, né? O nosso mindset, o nosso modelo de trabalhar é diferente. Mesmo durante o processo, a gente tentou se colocar dentro daquela caixinha que era aquele padrão, mas o modelo é diferente. Mas olhando não só o viés técnico, né, mas você como CIO, você também sabe que há uma problemática muito grande, e a gente também não podia sair muito fora disso, para contratar CEOs, né? CIOs, desculpa, CEO é outro cargo. Mas quem sabe, né, Roberto? Daqui a pouco você está como CEO aí também, né? Mas os CIOs também nós temos uma dificuldade de contratar, porque esses caras que são muito bons estão ali já na empresa, né? E dificilmente a gente consegue fazer uma movimentação muito rápida, uma contratação muito rápida desse tipo de profissional. E é um tipo de profissional também que requer olhando aí a parceria com o RH, aí a gente vai para um outro tipo, que é o pessoal, são os headhunters, né? Que estão sentindo também muita dificuldade de achar esses profissionais, né? Usando um termo aí que o pessoal usava para o pessoal da Cisco, né? Que são os moscas brancas, né? Que é aquele pessoal que é CIE, né? Então, está se tornando mosca branca. É difícil achar também CEOs. Como é que você vê essa parte aí do recrutamento, pegando essa parte que a gente falou do recrutamento, mas focado para os CEOs? Olha, Ismael, você falou, a mão de obra de tecnologia, diferente do perfil de profissional, ela está escassa. Então, assim, nesse período aí de pandemia, que várias empresas não tinham uma preocupação em ter alguém, chamava-se os meninos da TI, né? Chama ali o menino da TI. Não, cara, não dá mais para se tratar uma empresa que quer crescer, que quer ter competitividade, ela tem que ter ali na área de TI alguém estratégico, né? E muitos erros que eram cometidos no passado, que assim, o cara ele é muito bom tecnicamente, então eu vou promover ele para ser o gestor da área. Isso também é um pecado capital que muitas empresas cometiam, até muitas vezes cometem. Então o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue desempenhar um papel de liderança como ele exercia o papel de técnico, né? Então, isso é um pecado que muitas empresas cometem, infelizmente ainda, né? Isso diminuiu, mas ainda existe isso. E assim, em relação à dificuldade de ter CIOs, porque, Ismael, a gente tem aí os bons profissionais estão empregados em grandes corporações, né? E CIOs, diferentemente desses times de mais técnicos, eles buscam não só passar uma chuva naquela empresa, eles buscam um tempo maior para desenvolver o trabalho dele, para desenvolver as estratégias que ele tem como princípios. Então, esse perfil de profissional, eles têm uma estabilidade maior no cargo para poder conseguir implementar projetos. Então, fora a escassez, ainda tem essa particularidade dos CIOs que eles normalmente ficam um tempo na empresa maior. Perfeito, pessoal. E assim, né, um ponto muito importante que vocês estavam falando aí em relação a partir do RH, né? O RH mais do que nunca ficou importante para as áreas de TI, né? Virou totalmente estratégico. Tem agora aí os cargos de tech recruiter, né? Já tem empresas se especializando nisso, já tem consultorias
para fazer a parte de contratação, de retenção aí nas áreas de TI. As áreas de RH precisam se atualizar de uma forma geral. Eu ainda acho que muitas empresas, as áreas de RH não se atualizaram ainda, né? Tenho até uma experiência pessoal com isso. Recentemente, um colega ligou perguntando, é porque eu estou precisando aqui de profissional de TI, se tem alguém para me indicar? Eu falei, não, se você tiver, me manda, né? Eu também estou procurando, né? Se tiver, me manda. Aí, mas me fala aí como é que é a vaga. E ela começou a falar um monte de exigência, tinha que falar inglês, falar espanhol, tinha que ser presencial, porque o dono da empresa não acredita no home office. Eu falei, para. Vocês estão em que planeta, pelo amor de Deus? Parou o tempo, não existe mais esse tempo que só a empresa entrevistava o candidato. O candidato entrevista a empresa hoje em dia. Hoje, a verdade é que o candidato também entrevista a empresa para saber se ele quer seguir naquele desafio. Não existe mais aquele modelo que nós fomos criados de que era a empresa abre uma vaga, um monte de gente se candidatando, todo mundo se estapeando pelaquela vaga. Aquilo não acontece mais em muitos casos. É uma conversa mútua ali, né? Você nota isso. Entrei num webinar voltado para a parte de gestão de pessoas um tempo atrás e o palestrante falou exatamente isso. Hoje é notório que o comportamento dos profissionais de tecnologia mudou nas entrevistas. O palestrante até falou, eu estou me sentindo entrevistado quando eu faço a entrevista. E isso é uma verdade, né? Não existe mais isso da empresa ser o benfeitor aqui, né? A empresa benfeitor, aí o profissional tem que aceitar tudo. E quando ela falou que a pessoa logicamente que, né, por vários motivos, né? Talvez não nem por falta de conhecimento dela, mas talvez pelo que foi exigido para ela. A pessoa tem que falar inglês e espanhol, tem que ser presencial, é uma cidade vizinha, tem que pegar um ônibus 6 horas da manhã na beira-mar. Eu falei, cara, vocês não vão contratar ninguém nunca, desculpa. Porque o profissional de TI hoje, principalmente aí das áreas de desenvolvimento, o trabalho híbrido, hoje em dia, ele é fundamental, né? Vaga presencial, até o número de candidatos aí, você recebe poucas candidaturas em todas as vagas presenciais. Sanzio, eu te falo que, assim, quando a vaga, principalmente para esse perfil de analista de sistemas, quando a vaga é presencial, muitos deles nem escutam a proposta. Pode ser até uma proposta financeiramente interessante, mas muitos deles nem escutam a proposta, porque já estão adaptados à volta ao trabalho home office, conseguem ter a mesma produtividade, então não há motivo para eles, tem a comodidade de não ter que pegar trânsito, de estar ali em determinado momento com a família, né? O contato maior com a família. Então, muitos deles nem escutam. Então, é algo que realmente não tem volta, né? Eu mesmo também estou com um projeto lá, em parceria com a RH, e vai ser um projeto piloto dentro do grupo, de tornar a TI híbrida. Eu também não sou a favor de 100% remoto. Eu acho que o híbrido é a modalidade ideal, na minha visão, porque aí você consegue ter uma interação presencial em determinados momentos, a pessoa consegue visualizar e entender a cultura da empresa, porque se eu já contrato o cara e ele já, desde o primeiro dia, já fica 100% remoto, talvez ele não consiga absorver a cultura da empresa. Então, nós estamos tendo que mudar o perfil da empresa, né? Então, é uma mudança cultural também grande dentro da empresa para poder conseguir reter os talentos que eu tenho e conseguir buscar novos talentos. Isso aí. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do podcast CIOcast. Nesta edição, nós conversamos sobre o tema Gerenciando Equipes de TI, quais são os desafios do CIO nos tempos atuais. Agradeço a participação aqui do Roberto Rabelo, do Ismael. Roberto, queria te parabenizar aí pelo trabalho que vem desempenhando aí no GGTIC, muito importante essa iniciativa aí de vocês. E muito obrigado aí por ter aceitado aqui o nosso convite. Adorei aqui nosso bate-papo, muito conteúdo aí para os gestores de TI, para as áreas técnicas que queiram aí se atualizar aí sobre tecnologia e inovação.
muito importante aqui o conteúdo aqui que a gente gerou aqui nesse nosso bate-papo. Sanzo Ismael, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom compartilhar um pouco da nossa experiência com o mercado e também aprender muito. Acho que essa troca de experiência, esse aprendizado mútuo aí é extremamente importante para todos nós profissionais de TI. Então, mais uma vez, obrigado e foi excelente o nosso bate-papo aqui. Beleza. Bom, gente, a gente está aqui se despedindo. Roberto, mais uma vez, né, sendo repetitivo aqui, obrigado aí pela sua presença, obrigado aí por esse bate-papo, pelas informações que foram passadas. Parabéns também pelos projetos, não só que você está tocando dentro do GGTIC, né, junto com todo o grupo, né, com essas ações sociais que vocês têm, mas também pelos projetos que você está realizando aí dentro do Grupo FAM, e especialmente puxando aqui sardinha aqui para uma brasa aqui para nossa sardinha, para essa questão do lado da TI, que eu acho que é importante. E parabéns pelo teu RH, né, porque comprou a ideia, né, entendeu que a gente precisa ser diferente, né, precisa ter uma tratativa diferenciada. E que a gente tenha mais papo desse, né, Santos? A gente tem que convidar o Roberto aí para bater um papo de novo aí, porque acho que foi muito bom. Faltou tempo, né? Porque assunto não faltou, não, só faltou tempo. Isso aí. E assim, né, um negócio legal, Beto, o Ismael, realmente faltou tempo, porque até fazendo uma confissão aí para o nosso público, nós tínhamos mais assunto para falar, mas o desenrolar foi tão legal, a gente tirou tanto conteúdo que a gente teve que ignorar algumas perguntas para não ficar aí um podcast acima do padrão que a gente estipulou. Acho que a gente vai ter que criar aí uma parte 2 aí desse bate-papo aí logo em breve, viu? Também queria agradecer a você, nosso ouvinte, está escutando o nosso podcast aí em casa, no trabalho, indo para o trabalho, na academia, em qualquer lugar aí onde você esteja nos prestigiando. E você que escutou até aqui até o final do episódio, segue lá nas redes sociais, nos nossos canais da plataforma CIOcast, compartilhe os conteúdos com os amigos, isso é um conteúdo gratuito, patrocinado pela Wiser Tecnologia. Gostaria de dar um abraço a todos e até a próxima edição. O podcast CIOcast é uma realização Wiser Tecnologia, da produção de Sanzo Almeida e Ismael Júnior.